Agora nós temos um convidado especial por aqui. Seja bem-vindo, Marcos Montenegro. Obrigado. Que honra receber. Bem-vindo, Marcos. Obrigado pela visita. Muito obrigada. Prazer demais receber você aqui. Você que tem tanta história para contar, que cuida e gerencia a vida de tantos artistas. Eu estava até vendo uma entrevista sua lá no Papagaio Falante, e muitas pessoas que não te conheciam passaram a te conhecer através da internet e ficar fã do seu trabalho. Obrigado. Eu estou muito emocionado porque ontem eu gravei Sem Censura com a Cissa Guimarães, um especial com a Natália Timber. Eu vou filmar a Natália Timber. E eu fui debatedor do programa há 5 anos. E entrar no estúdio foi emoção. E aqui também hoje, porque frequentei muito mulheres como Claudete e Ione. Olha, que legal. Nos meus 40 anos de carreira. Então, é o que eu falo, minha biografia vai ser do analógico ao digital. E as portas continuam abertas, viu? Não precisa demorar para vir nos visitar, não. Porque agora... você tem muita história para contar. Muito obrigado. E agora, exatamente o assunto que você tocou, eu fui para a internet para poder não só deixar o legado da minha trajetória com os grandes atores, para poder passar o conhecimento desses grandes atores para a juventude, e o YouTube promove isso, né? O canal do podcast promove isso. Graças a Deus, o canal vai muito bem e hoje é utilizado muito para doutorado e mestrado. Olha só que interessante. Legal. Inclusive, é tão interessante que ontem, eu chegando no programa, no Sem Censura, uma menina da produção me falou: eu uso o seu canal para pesquisa do programa. Olha. Que legal. Que legal. Saber, né? Porque eu sou um homem de formação e estudo. Eu adoro a arte pela formação e pela leitura. E você levanta temas tão importantes, né? Eu quero veteranos na TV. Estamos falando há meses, né, sobre essa temática, conversando com vários artistas. É um movimento sério. E o que te fez levantar realmente essa bandeira? Essa campanha começa 10 anos atrás. Né? O Brasil é um país muito cruel em alguns aspectos. A gente luta pelo óbvio, né? Eu cheguei na televisão em 1987. Não continuei na televisão porque eu não quis. Eu produzi o Pequenas Empresas e Grandes Negócios na Globo, que está até hoje no ar, até que eu fui convocado para ser um produtor executivo de novela. Logo depois da novela Vale Tudo. E eu não queria. E eles não entendiam o porquê, porque eu já era um apaixonado pelo teatro, pelos grandes atores. E ali eu já comecei a trabalhar empresariando a Fafi Siqueira. Nesses anos todos, eu produzi mais de 100 peças. Acho que eu sou um dos produtores que mais produziu na história do Brasil, né? Eu descobri isso quando eu fiz meu livro Ser Artista. Eu sempre falei para todo mundo que eram 50. Quando eu parei com o Arnaldo Bloch para fazer tudo, eu descobri que eram 108 espetáculos. Uau! Mas em 2015, quando eu percebi que o elenco fixo da TV Globo seria começado a ser desmontado, eu tinha lançado o livro do Joel Fernandes, um jornalista que tem todas as novelas e todos os elencos em todas as novelas. E eu vinha, por uma questão de estudo, marcando em cada novela quantos atores 40 a mais tinham. E fui fazendo daquilo um estudo de mercado. Foi diminuindo. Foi diminuindo, exatamente. Avalizado pelo Mauro Alencar, que era o grande pesquisador e dramaturgo da TV Globo, que vai fazer o livro comigo. Inclusive, o livro que vai comemorar 75 anos da televisão brasileira. Com o passar do tempo, esse número foi reduzindo, foi invertendo. Antigamente era 80%, 40 a mais, 20% jovem. Foi virando. E eu fui vendo que isso ia ficar uma coisa grave. Só que nos primeiros 5 anos, de 2015 a 2020, eu fui uma voz muito sozinha. Até as pessoas todas, os atores de uma maneira geral, não tinham a compreensão exata do que eu estava querendo colocar. Né? Eu tive uma adesão muito grande do meu casting, porque o meu casting é muito fiel. Eu trabalho com essas mulheres há 40 anos, todo mundo sabe que eu sou apaixonado por todas elas, a gente tem uma relação que quebrou a quarta parede, vai muito além de uma relação de trabalho. Fala com quem você trabalha. Irene Havas, Natália Timber, Rosa Maria Murtinho, Ana Lúcia Torres, Beth Mendes, né, Fabiana Carla, Isabela Garcia, é muita gente. Meu Deus! São só 300, Thiago. 300? Você cuida de 300 São 298 artistas. atores, 28 autores e 8 diretores. Caramba! Esse é o casting da gente, né? Dá para fazer novela contínua aí, ó. A vida toda. Explica assim, até para o pessoal entender, o que a gente perde quando a gente não tem esses grandes atores, essas grandes atrizes, esses mais velhos? Foi aí que a minha tese começou a ficar evidente, porque não só o temor do mercado começou a ficar muito grandioso, porque os atores veteranos foram perdendo emprego, literalmente, foram sendo trocados, mas se você perceber, tem uma queda de audiência. Tem um desvínculo do público com essa grande tela. Eu sou da época que as pessoas viam a novela para ver o grande artista. Isso. Né? Quando eu cheguei em Portugal, com 24 anos de idade, para fazer meu primeiro trabalho internacional numa reunião, numa emissora, eles abriram meu portfólio com 10 atores e perguntaram: tem fulano de tal? Eu falei, não. Tem fulano de tal? Eu falei, não. Tem fulano de tal? Não. Então você não tem casting. Eu entendi.
Porque essas novelas, muitas vezes, eram vendidas no mundo inteiro porque lá fora queria o ator tal. E aí eu comecei a discutir isso com o Mauro Alencar, né, que é a pessoa que mais conhece teledramaturgia do Brasil e da América Latina. Não tem ninguém que entenda mais do que ele, que é o meu parceiro no meu próximo livro. O único doutor em teledramaturgia no Brasil. Tanto que nós fizemos um talk show terça-feira no Teatro Fashion Mall, eu entrevistando ele, apresentando todo o nosso estudo para a plateia do que a gente vem colocando. Então, na minha visão, é óbvio que o Ibope está relacionado a essa questão. Porque os atores veteranos, eles não podem fazer figuração, eles têm que fazer personagens estratégicos, eles têm que estar dentro da obra central, eles não podem fazer personagens periféricos. É só bastar ver o exemplo agora do que está acontecendo com a novela das 7, Dona de Mim, com a Sueli Franco no personagem principal. Que todo mundo aplaude. Né? E a vida inteira a televisão utilizou o Ibope, né? O Ibope. O que é o Ibope? Você analisa um grupo de pessoas, ok? Eu, na minha vida inteira, usei meu Ibope. Qual era o meu Ibope? O meu teatro. Se eu produzi 110 peças, eu fiz mais de 200 turnês nesse país. Fui a Portugal infinitas vezes com Marília Pêra, Bibi Ferreira, Paulo Goulart, Nissete Bruno, Irene Havas, sei perfeitamente da paixão do público brasileiro por esses grandes atores que sempre lotaram os teatros, aqui e lá fora. Nós fizemos a Bibi Ferreira no Lincoln, com 95 anos, cantando com a Liza Minnelli em Nova York. Lotado. Então nós sabemos que os brasileiros vão atrás dos grandes atores em qualquer cidade. Eles são um legado, eles são um patrimônio, são pessoas que eu tenho um respeito, que eu aprendi literalmente tudo com eles. Eu mergulho muito e eu vejo o quanto o público ama esses atores. Sim. E um adendo muito importante, muitas delas lotavam o teatro sem precisar estar fazendo novela. Porque já era um nome forte, Irene consolidado. Havas, até hoje, onde ela vai, nós estávamos em cartaz no Rio com a Alma Despejada, todo mundo perguntava, Irene, Dona Lola é um marco na minha carreira. Nós estamos falando de uma novela, éramos 6 do SBT, nem da Globo. Sim. Né? O público tem uma fidelidade, um amor por esses atores imenso. Né? E que passa de geração para geração. Se você pegar o público da Irene até 30 e poucos anos, ele ainda é muito consolidado. O que é interessante agora com a chegada da internet é porque nós estamos podendo ter fãs-clube com gente jovem que está fazendo pesquisa, como por exemplo no meu podcast, lá no meu canal do YouTube Ser Artista Podcast, conhecendo o legado dessas pessoas, e eu tento humildemente potencializar isso ao máximo, né? E é interessante porque, assim, a gente vê os artistas brilhando na TV e muitas vezes não sabe quem está por trás disso, né? Tem uma história maravilhosa sua com o Paulo Gustavo, que fazia parte do seu casting, e você foi um dos responsáveis por colocá-lo na televisão, né? Como é que foi esse processo? Então, o Paulo foi uma indicação da Ingrid Guimarães, que é muito minha amiga. Ela falou, olha, tem um ator de teatro que quer trabalhar com você. Ele fazia a Minha Mãe uma peça. Era uma peça que foi o maior fenômeno dele, era uma peça mais ou menos de 400 pessoas, 500 pessoas. E quando ele veio, eu falei, Paulo, a gente tem que tentar popularizar o seu trabalho. Eu falei, vamos começar pelo cinema. E eu procurei minha melhor amiga, que é a Yafa Brits, dona da Migdal Filmes, que eu já fiz em vários filmes. O próximo filme, inclusive, eu estou fazendo uma ponta, que ela fez uma homenagem para mim, que é o Descontrole. E a gente, no café da manhã, a Yafa comprou o filme na hora. Não foi muito fácil no primeiro momento, porque o Brasil não tinha tradição de homens vestidos de mulheres fazendo personagens no cinema. A Yafa, muito delicada, muito grandiosa, como sempre, muito cuidadosa, colocou o Paulo vestido de mulher numa tela, chamou os investidores. Quando todo mundo olhou, todo mundo visualizou uma mulher e não um ator vestido de mulher. Ali o filme foi, ninguém esperava que o filme de cara ia fazer o fenômeno que foi. Quando aquilo deu tudo certo, eu liguei para o Multishow pessoalmente, para o antigo diretor, coisas de televisão, né? Falei muito sobre o Paulo e ele falou, não, estamos com a grade fechada. Aí eu falei, me dá 15 minutos só. Eu só quero 15 minutos. Peguei o Paulo Gustavo, peguei a Yafa, porque eu trabalho muito. A Yafa, que eu sou meio empresário dela, né? Ela tem uma produtora imensa, imagina, mas a gente joga junto. Inclusive, ela vai fazer a minha série Ser Artista. E aí eu levei o Paulo Gustavo lá, em 15 minutos ele fez um stand-up. Saímos de lá e ele falou, gravamos o piloto semana que vem. Agora, ó, eu fiquei pensando aqui, claro, são atores, né, que você falou, diretores, você tem autor junto. Aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, eu vou mandar meu currículo. O que um artista, você fala assim, eu vou agenciar esse artista, ele tem que ter o quê? Talento e vocação. Não importa se ele é baixo, alto, magro, gordo, branco, para mim é talento e vocação. Né? É óbvio que quando você tem um carisma, ajuda muito, né? Porque tem atores que têm talento e vocação, mas não tem carisma. Né? É aquele ator que imprime, o ator que tem carisma, ele imprime uma luz que a gente não sabe de onde vem. Né? Tem Pode ser até fraquinho, mas tem essa luz. É, né?
atrizes que já fizeram várias novelas, você não sabe o nome. Tem atriz que faz uma novela, você lembra o nome dela. É uma questão de cada um. Agora, talento e vocação é básico. No meu caso, né, graças a Deus, eu estou indo para 57 anos, fazendo 40 anos de carreira, ano que vem. Eu hoje primo por atores que têm a formação e a arte como princípio por uma questão de afinidade, né? Eu acho que eu não tenho mais tempo e idade para desgastar com filosofias ou ideologias que não sejam a minha. Não quer dizer que eu seja melhor ou pior que ninguém. É o meu método de trabalho. E graças a Deus, o Ser Artista, quando ele veio, foi um livro feito sem muita pretensão. E ele entrou na pandemia. Eu sempre dizia para minha editora que ele estava me fadando ao fracasso. Imagina você, o Brasil estava morrendo. E a minha editora só falou uma coisa: o Brasil está lendo. E foi o que aconteceu. E o que eu falei com isso? Eu consegui construir uma holding através de cursos, palestras, a peça, o podcast. Então eu consegui levar para esses artistas o meu pensamento. Então hoje a minha forma de trabalhar, ela tem uma forma muito consolidada com pessoas que pensam mais ou menos como eu penso. Facilita, já é a primeira triagem, né? Ô Marcos, o que mudou da escalação das novelas de antes para hoje? Por exemplo, muito se fala em planilha. Olha, eu tenho um limite de orçamento, eu posso colocar esse aqui. E depois eu tenho que colocar as pessoas desconhecidas ou que estão começando a carreira. É por aí? Como é que é hoje para escalar um ator? Tiago, assim, na minha visão, eu acho que, por exemplo, temos que entender a diversidade, né? A diversidade veio, por exemplo, atores pretos. É uma reparação histórica muito justa. Perfeito. É óbvio que eles têm que ser protagonistas. Sim. É óbvio que eles têm que estar em quantidade. Né? Eu trabalhei com a Zezé Mota há 15 anos, na época que a Zezé criou o Cidan, que era um site de cadastro para atores pretos. Já deveriam estar com esse destaque há muito tempo. Então, está tudo certo. E da mesma maneira que tem os atores pretos, você tem outras categorias da diversidade. E é o que eu digo, diversidade com etarismo não é diversidade. O que tem uma falta de visão, se você perceber nas novelas do passado, do Maneco, olha a novela do Valcir, quantos atores veteranos tem. Esses autores, Glória Pérez, né, Thelma Guedes, Duca Rachid, agora Rosane Schwartzman, eles entendem que essa hegemonia tem que ser feita com uma palavra só, chamada equilíbrio. Equilíbrio. Você tem que ter um equilíbrio. Então, assim, a reparação histórica foi feita, a diversidade é necessária, óbvio, mas você não pode abrir mão de quem construiu o legado que é a televisão brasileira, quem construiu a história da teledramaturgia, fidelizou o público, né, fez por esse país, porque é uma profissão que você não tem aposentadoria. As pessoas precisam entender isso. A diferença do artista é a Bibi Ferreira trabalhou até os 95 anos. Gente, é um privilégio. Ontem a gente falou isso no programa. Você ter a Natália Timber, com 96 anos de idade, fazendo a Mulher da Van. Sabe quantas sessões ela fez nas 2 últimas semanas? 5. Uau. Sexta uma, 2 sábados e 2 domingos. Incrível. Lotado, porque eu estava no final. 1.000 pessoas por noite. Era um país para se orgulhar de você ter uma atriz com essa referência, que fala 6 línguas, né, que só faz o bem de uma formação de um povo. Era para ser canonizado e isso tem que ser valorizado de todas as maneiras. E a arte tem isso. O diretor tem que ter diretores mais velhos, sim, que têm experiência. Os autores, tanto que a TV Globo contratou autores mais velhos agora para supervisionar os mais novos. É uma passada de bastão. O que está faltando, na minha visão, é falta de equilíbrio. Quando você tem uma novela, você tem que ter atores diversificados de todas as idades. Vale tudo. Vou te dar um exemplo. O ator mais velho é o meu, é o Luiz Melo. Era uma novela que poderia ter, no mínimo, poderia ter 8 atores mais velhos. Né? A Natália Timber, quando fez Vale Tudo, o personagem da Celina, ela não estou questionando o ator de forma nenhuma, são todos maravilhosos. É uma questão de estrutura. Você tem que respeitar uma estrutura. Sem dúvida. Vera Fischer falou sobre isso ontem aqui no Mulheres, sobre mães que eram atrizes que no passado tinham 40 anos, hoje em dia você coloca uma mãe com 20, então essa filha tem 15, né? Tem mãe com 40, a filha tem 28. Exato. Né? Por quê? Por que baixar a idade? Por que jovelizar? É errado, tá errado. E o público está sentindo. Essas pessoas todas, quando elas vão nos lugares, quando elas vão na rua, a pergunta é uma só. O que acontece? Quando é que você volta pro ar? E você veja o impacto que eles causam. Olha o que foi a volta da Silvia Pfeiffer na novela das 7 agora. Maravilhoso. Quando eles entram, eles têm um impacto natural de uma mídia orgânica. Porque se é uma coisa que nós temos no Brasil, e eu me orgulho muito, e muita gente às vezes deturpa muito a imprensa, eu sou um apaixonado pela imprensa.
E eu vou dizer, eu sempre tive o apoio do meu trabalho integral nos 40 anos da imprensa brasileira. Nunca me faltou apoio. A imprensa sempre dialogou comigo. Eu sempre tive na mídia de uma maneira muito saudável. Hoje eu estou aqui, nesse momento tem uma matéria comigo na Veja, no Rio de Janeiro. Quarta-feira estava no Globo, na coluna Play. A imprensa sempre reconheceu a qualidade e a importância do legado que a gente está fazendo. Credibilidade do seu trabalho. E nova temporada de Ser Artista, nova agora Ser no Artista. podcast, Então, eu só livros agradeço. novos. Nós temos que cada vez mais nos unir. A gente Isso. precisa ter uma voz só. Porque um depoimento, é claro que ninguém é unânime, nenhum de nós somos unânimes, né? As críticas são super válidas, a crítica construtiva é muito importante. Mas às vezes, uma declaração infeliz de uma pessoa, ela prejudica todo um sistema. Nós temos que parar. O Brasil é fla-flu, o Brasil está dividido em todos os aspectos. O único aspecto que a gente não pode, nesse momento, dividir é a arte brasileira. É o que nos salva, é o que nos sustentou na pandemia, é o que nos orgulha, é o que dá projeção mundial. Olha o sucesso do Ainda Estou Aqui no mundo inteiro. Né? Maravilhoso. O país deixou de ser o país de futebol, está deixando de ser o país dos atores. Né? O mundo inteiro está conhecendo o Brasil de uma maneira diferente através da Fernanda Torres, através do Celto Mello, através do Fernando Meirelles. É um orgulho. A gente deveria vestir essa camisa. E eu tenho uma diferença que eu falo, que a diferença para mim, eu sou brasileiro e amo o meu país. Eu também. É isso. Eu não tenho complexo de vira-lata. E quanto mais eu viajo, mais eu gosto do Brasil. Isso é muito bom. Eu adoro trabalhar com os brasileiros. Né? E a gente percebe isso no seu trabalho. E quem quiser conhecer um pouco mais desse universo, tem o livro... Marcos, posso pedir a gentileza de você mostrar? Por favor. Isso, muito obrigada. Olha, o livro Ser Artista, do Marcos Montenegro. Também vou passar o Instagram para vocês, @MontenegroTalents Oficial, e agradecer demais a sua presença aqui com a gente. Conte com o programa Mulheres sempre que você precisar, tá bom?